Fala pessoal, voltamos com mais um Impressões Semanais de Darius Game, a espécie de Mirai Nikki, que tem o Yuno loira, e o protagonista que não fica choramingando por aí, ele toma iniciativa, felizmente. E bom, eu tava na expectativa de ter um novo clímax no episódio 5 ou 6, mas não, em vez disso, teve isso que sim, já valeu os episódios. Nesse vídeo aqui, eu vou comentar minhas impressões gerais dos últimos 2 episódios. E bom, como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana com recomendações, guias, dentre outras coisas, além de todos os vídeos do canal adiantados, lives 2 vezes por mês, e impressões semanais exclusivas todo final de semana, onde eu comento tudo que eu tô assistindo da temporada, e mais importante, você tá apoiando mais ainda o meu trabalho, então quem já é membro, muito obrigado, ajuda pra caramba. E quem não puder, sem problema, só dá um like aí, já dá uma ajuda, compartilhem o vídeo, se inscreva no canal e aperte aquele sininho pra não perder nenhum vídeo. E bom, Darius Game, o que aconteceu aí? Bom, o episódio 5 não teve nada demais, em termos de importância, fora a Shuka, obviamente. A protagonista feminina acabar dessa forma aí, ela foi encurralada, ela estava se dando muito bem na verdade, até que chegou nessa adversária. E na água, no local fechado, realmente ela não teve o que fazer contra ela. E, inclusive as habilidades dela. Eu estava em dúvida sobre isso, porque ela parecia que controlava qualquer tipo de corrente, e não só aquela corrente inicial que mostrou ela, no caso dos primeiros 2 episódios. E é exatamente isso, no caso deve ter alguma parte do material original do mangá que explica melhor sobre isso, porque o próprio protagonista já deixa descarado que ele sabe disso, como funcionam os poderes dela. No caso eu pensei que os poderes estavam limitados a uma arma específica, no caso da maioria dos usuários, mas não. Geralmente é alguma coisa que engloba várias armas diferentes que eles podem usar. No caso da Shuka, ela controla fios, mais precisamente qualquer fio. No caso, ela pode controlar. Então ela, como protagonista, é muito útil, porque o protagonista pode ficar criando alguma coisa lá, algum fio, ou no caso corrente, ou algo parecido sem parar, e ela controlando lá, mandando pra tudo que é lado. Seria interessante até. Se eles fizessem esse combo, tudo bem. Que o protagonista tem limitação de quanto ele consegue criar, ele vai ficando cansado com isso, porque senão seria muito roubado se ele pudesse criar sem parar. Inclusive, quando ele invocou lá aquela arma no episódio passado e modificou ela, eu pensei que ele estava falando com o eu do futuro dele, ou algo parecido com isso, mas não. Aquilo lá é só uma representação dos poderes dele, o que faz perfeito sentido, porque os poderes dele são muito mais complexos do que só invocar basicamente uma arma. Ele pode forjar, por assim dizer, quase qualquer coisa. Falaram no episódio passado como se ele tivesse a limitação de só usar armas, mas não. Depois deram a entender que ele pode tentar clonar qualquer coisa. Mas no caso, se ele tentasse clonar, por exemplo, esses braceletes aí, não funcionaria, ou pelo menos não sairia braceletes válidos naquele sistema lá que eles olham, no caso, naquele painel ali, no caso no celular, naquela realidade aumentada e vem pontos, etc. Então não adiantaria muito ele clonar, ele comenta sobre isso. E o próprio dono do jogo lá, o cara que no caso tá armando o negócio todo, com certeza pensou nos poderes dele, seria muito roubado se ele pudesse criar, no caso, aquele negocinho lá quanto ele quisesse. E bom, comento sobre isso nesse episódio também, aquelas argolas ali têm pontos, então começa todo um mistério sobre elas, que elas não são exatamente o que parecem. E bom, o protagonista chega à conclusão que elas nem são importantes, o importante é o grande tesouro lá, que eles comentaram, quem achar o tesouro ganha a prova. Então termina o episódio 6, com ele mandando todo o time dele largar as argolas, que aquilo não é importante. Achei interessante isso, não esperava por essa, mas bom, de qualquer forma, o mais relevante ali, que mais chama atenção, te deixa desesperado por mais, do episódio 5, com certeza, é a situação da Shuka contra essa adversária aí, que tem dupla personalidade. E tem um lado que é o irmão dela, ou aparentemente, ela teve um trauma depois da morte do irmão dela, e ela acha que a personalidade do irmão dela tá dentro dela. Eu acho que não, honestamente. Eu acho que é só da cabeça dela. Alguns vão argumentar que ela tem 2 poderes, o de gelo e o de água, então são 2 pessoas, mas não. De novo, os poderes são bem mais complexos do que parecem. Ela tem controle sobre a água, ou seja, ela pode alterar o estado da água. Então vai para sólido, ou seja, vira gelo, pode virar fumaça, provavelmente, vapor mais precisamente. Então eu creio que ela controla todos os estados da água e não só a água em si. Então aquele lado dela que controla o gelo é ela da mesma forma. Então eu creio que mais à frente o desenvolvimento para ela talvez seja aceitar
No caso, que o irmão dela morreu e não é uma segunda personalidade dela. Vamos ver o que vai acontecer. E no caso, ela tem que ficar menos covarde, com certeza. Porque no caso, ela é bem poderosa. Aquela situação ali, ela poderia ter matado a Shuka, mas ao invés de congelar tudo ali pra matar ela, poderia ter matado assim, ela só, no caso, prendeu a Shuka. Não teve coragem de matar ela. E bom, esse cara aí entrou pro time deles e tal, parece confiável, até porque a gente tem um spoiler da Open e da Ending, então seria um baita de um twist se, na verdade, ele traísse eles depois, e bom, ele tem um interesse, na verdade, de acabar com esse cara aí, ter alguma coisa contra ele, e esse cara aí, no caso, quer ganhar o jogo, quer sair vivo, pra poder ajudar a filha dele. Então, no caso, os vilões, por assim dizer, os antagonistas do arco anterior acabaram se tornando os aliados nesse arco. Eu não acho que isso vai acontecer com esse cara aí não tem cara de que vai se aliar a eles. Eu creio que o grande clímax desse arco vai ser eles lutando contra ele. De qualquer forma, o protagonista recebe o pedido de ajuda lá da Shuka, ele não entende inicialmente, porque ela é muito forte, então por que ela tá pedindo ajuda? De qualquer forma, ele vai correndo lá, vê o que aconteceu. Eu pensei que era uma armadilha, e teria maior briga com essa, mas não. Inclusive, as habilidades desse cara aí, de ver verdade ou mentira, são bem úteis nessa situação, apesar de que, como geral, a habilidade dele em termos de batalha, é como ele falou ali, é bem fraca. Então, nesse jogo aí, aparentemente, sorte e azar em termos de habilidade conta bastante. Mas, bom, essa parte aí que eu quero destacar, porque o protagonista vai lá tentar salvar a Shuka, e ele chega até ela tá, no caso, no fundo desse local aí, e vale a termos de curiosidade, eu já vi isso em séries médicas, quando as pessoas caem, no caso, nesses locais gelados, e ficam um tempinho bem curto, elas conseguem realmente voltar sem grandes problemas, mas ficou muito fácil mesmo assim, vale dizer. Podem ter cortado alguma parte do mangá e tal, talvez no mangá fosse mais completa essa ressuscitação, mas ficou muito prático. Ele só foi lá e fez um boca a boca nela e pá, ela voltou ao normal. Não! Devia ter feito, no caso, aquela massagem cardíaca e tal, o processo é bem mais complicado, no caso do que só soprar a boca dela. Então isso aí ficou meio simplificado até demais, vale dizer. Então podia ter melhorado esse aspecto. Mas bom, de qualquer forma, ele consegue trazê-la de volta. Ela aparentemente não estava, no caso, caída lá no fundo há muito tempo. E, bom, ela volta lá e toda feliz e tudo mais, que pelo menos ele beijou ela, etc. E ele fala que, na verdade, só fez um boca a boca pra ressuscitar ela. E aí vem isso! Isso eu gostei bastante. Agora, é um beijo de verdade. Então ela tomou iniciativa lá, eu adoro essa heroína aí. Inclusive, ela finalmente contou a motivação dela, os dois estão ganhando intimidade, claramente aí. Eu pensei, honestamente, que ia enrolar muito mais que isso. Então tá caminhando aí pra, eu creio, talvez, eles terminarem como namorados até o final do anime aí, dessa temporada do anime. Não vou confirmar isso, mas pode, quem sabe, acabar acontecendo. Mas gostei muito dessa cena aí, pra quem shippa os dois, na verdade. Deve ter sido uma cena bem legal. E isso, essa cena aí ficou muito engraçada, porque a Shuka parece que vai atacar a garota, faz sentido até, já que ela quase matou ela, mas aí ela faz isso, ela agradece ela, porque se não fosse por ela, no caso, ter quase matado a Shuka, no caso, ela e o protagonista não teriam se beijado. Meu Deus do céu, como eu ri da conclusão que ela tirou da coisa toda ali, que mentalidade de maluco. Mas pelo menos ficou uma piada bem engraçada. E bom, ela contou a motivação dela pra entrar nesse jogo. Na verdade, ela quer vingança contra o dono do jogo, porque esse jogo foi o responsável por matar os pais dela. Inclusive, não só contra o dono do jogo, obviamente, o cara que usou os poderes desse jogo pra matar os pais dela também. Então, bem interessante isso, não esperava por essa. Ela se mostra uma pessoa toda fria e tal, calculista nas situações pra matar as pessoas, mas a motivação dela é bem humana até, pra estar dentro desse jogo. E falando em humana, é difícil não torcer por esse cara aí, que só quer salvar a filha doente dele. No finalzinho eu pensei que ele iria se sacrificar, ia terminar com uma morte gloriosa dele ou algo parecido, mas não. Ele sobreviveu a todos esses aí e ainda foi enfrentar esse, que era o líder deles, e pegar fogo é um negócio que é muito bom contra ele, já que ele é basicamente uma planta ambulante feita de troncos. Na verdade, ali, essa armadura bizarra dele. Então, alguém com poderes de fogo, teoricamente, é bom contra ele, mas eu acho que ele vai sobreviver ainda, deixando em aberto se ele morreu ou não. Nesse finalzinho aí, eu acho que ele vai ajudar esse pessoal ainda no final, o time principal, antes de morrer pra valer. Aí talvez eles decidam lá que vão doar dinheiro, então pra ajudar a filha dele, algo parecido. Eu acho que vai acontecer mais ou menos isso. Eu não sei se esse cara termina vivo até o final desse arco. E bom, essa aí acabou virando aliada dele, foi bem fácil até. Eu pensei que teria
uma luta contra ela, mas nem precisou disso. E bom, tá formado aquele time da Open agora, é esperar pra ver o que vai acontecer. O protagonista tem um plano lá, ele mandou todo mundo descartar as argolas deles, porque eles vão pegar o grande prêmio direto, no caso o tesouro. Esse pessoal aí deve ir pra mesma direção, deve rolar, eu creio, o grande clímax. Pelo menos é isso que eu tô torcendo, tomara que tenha umas cenas de ação bem legais. No caso, um clímax empolgante. E bom, é basicamente isso. Agora esperar os próximos episódios. Eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.